Bom dia, irmãos. Mais uma vez sejam todos bem-vindos. Que mais uma vez o Senhor possa falar ao nosso coração. Assim cremos, por isso estamos aqui. Vamos abrir na carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 1. Verso 9 a 11. Que Deus derramou, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Capítulo 3, também os versos 9 a 11. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Como já declaramos, toda a glória seja dada a Ti. Quanto mais caminhamos, Pai, menos vemos isso. Menos o Senhor é glorificado como o cabeça. E Paulo já nos advertia isso, escrevendo a carta aos Colossenses. E os homens, em sua sabedoria, não colocaram qualquer coisa, na visão deles, no teu lugar, mas ali colocaram a anjos, seres que, segundo a perspectiva limitada dos homens, são parecidos contigo. E muitos foram enganados, Senhor, cultuando a anjos e não o glorificando como cabeça. E nós estamos aqui, Pai, justamente neste tema, dizendo que Tu és o cabeça. E nós aguardamos que tudo se convirja ao Senhor, e o Senhor nos encabece também aos olhos de todo homem. Mas já Te louvamos, porque sentimos que somos o Teu corpo e Tu és a cabeça da Tua igreja. Então ajuda-nos como o Teu corpo a respondermos aos comandos Teus. Te bendizemos, Te adoramos. Toma-nos nesta manhã, Senhor. Fala aos nossos corações. Não permita que os nossos devaneios, Pai, os nossos pensamentos, os nossos problemas, tristezas, angústias, sonhos, alegrias, nada disso se interponha à Tua linda voz. Tudo isso, Pai, precisamos, mas sem Ti nada são essas coisas. Então, fale a nós por meio da Tua palavra. Supre a nossa debilidade, a nossa carência, tanto no falar quanto no ouvir. Mas, Senhor, estamos aqui, porque somos habitados pelo Teu bendito Espírito Santo. E Ele, Senhor, sabe de todas as coisas que diz respeito ao Teu Filho. Bendito seja, ó Jesus, por Tua entrega ali na cruz. Ajuda-nos a compreender o Teu amor. Em Teu nome nós oramos. Amém. Então hoje nós vamos, com a graça do Senhor, vermos mais uma verdade com relação à contemplação do eterno propósito. Não sei se irei conseguir completar as 3 etapas. Seria muito bom, mas imagino que não. A primeira etapa, então, estou dizendo isso porque a primeira etapa, às vezes, ela, por talvez vermos separado das outras duas, ou até mesmo da última em especial, fica um pouco desconexa. E estou dizendo isso porque tenho tido um cuidado muito grande
aos pés do Senhor, pela capacitação dele recebida, de não tentar manipular aquilo que tenho recebido para encaixar naquilo que temos entendido ser o tema. E às vezes, ao estudarmos não o quadro completo das 3 etapas de uma só vez, possa ser que isso paire nos nossos corações. Por quê? Porque num primeiro momento nós não vemos o fim. E num segundo momento, quando vamos ver o fim, nós não nos lembramos do início. Somos nós. Então, entre esse tempo, nós podemos permitir que de alguma maneira entre, então, alguma cunha aí de Satanás nesse aspecto de tentar encaixar alguma coisa para subjugar isso debaixo de um tema maior. Mas tenho procurado, então, com a ajuda do Senhor, não permitir que isso aconteça. Então, estou dizendo isso para que você guarde o seu coração também com aspecto a isso, para que possamos fechar essa brecha. Qual é o seu papel nesse processo? Não permitir que hoje o seu coração tire uma conclusão sem que o estudo todo seja completo, seria uma primeira responsabilidade sua, e uma segunda responsabilidade sua seria manter a sua memória fresca, para um segundo momento de contemplação de um mesmo estudo. Então são 2 responsabilidades que devemos manter. Preservar o coração sem nenhuma pré-definição aí, ou pré-entendimento sem o estudo todo completo, e procurar manter a memória fresca para um segundo momento. Então, hoje nós vamos ver os 3 momentos que o Senhor Jesus chorou ali registrado nos Evangelhos. E são 3, e eles vão se completar dentro dessa perspectiva, onde então, no choro dele, nós vemos algo que revela então uma tristeza, obviamente, se ele está chorando, por um aspecto, por aquilo então que poderia de alguma maneira atrapalhar o cumprimento do eterno propósito, de acordo com o que Deus estabeleceu. Então, nós vamos ver isso na ordem cronológica, do tempo cronológico do choro, de um modo geral, e então tentar construir algo juntos. Então, letra A, para aqueles que tomam nota, João 11:35. E então, na frente, nós vamos colocar literalmente o que está acontecendo aqui: a morte de Lázaro. João 11:35. Então, esse é o menor versículo das Escrituras, e que bom que o é assim. Vamos ver por que também um pouco disso nessa manhã, por conta do princípio envolvido aqui. Então, verso 35 de João diz assim: Jesus chorou. Então, letra A, a morte de Lázaro. Então, Jesus chorou. Então, vamos nos lembrar que nós não estamos aqui especialmente focando a divindade do Senhor Jesus, muito pelo contrário, Se nós estamos falando de um choro, nós estamos falando de um ser humano que chora, ainda que Deus também se entristeça, sendo Deus como é, Mas esse choro, e nós vamos ver isso no decorrer do estudo, toca muito a humanidade do Senhor Jesus, mas sem perder a essência da sua divindade, porque isso nunca será possível, ainda que ele foi, e o é até hoje, 100% homem, talvez hoje ainda mais plenamente 100% homem. Hoje ele é como o homem deveria ser, um corpo humano glorificado. Ele nunca deixou de ser Deus, então não poderia ser assim também nessas etapas em que ele chorou. Então logo fazemos uma pergunta inicial aqui, por que Jesus chorou, especialmente nesse primeiro contexto? Então, literalmente, porque ele amava Lázaro, como disse, ele é homem, Lázaro era, irmãos, talvez, tirando aí essa função
espiritual dos 12 discípulos, e aí talvez nesse caso seria João, mas talvez Lázaro, paralelo a isso, fosse uma das pessoas que mais acolhia o Senhor Jesus, talvez pela figura do próprio Lázaro, por aquilo que ele causou no Senhor Jesus, talvez, e aqui não há problema nenhum se você discordar disso, possa ter sido o melhor amigo de João, de Jesus, possa ter sido, tá? Então talvez João tenha sido o discípulo mais amado, e Lázaro o amigo mais amado, só para a gente fazer uma diferenciação aí, mas isso não é dogmático, é só para ilustrar aqui esse contexto. Então sim, Jesus amava Lázaro, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Nos lembremos que Lázaro sempre o recebia em Betânia. Betânia é uma figura linda desse lugar, e Lázaro traz essa figura então justamente de um coração que amava o Senhor Jesus. Nós temos Maria, irmã de Lázaro, que traz a figura de um ouvido que ouvia o Senhor Jesus, e nós temos Marta, irmã dos dois, sem nenhuma diferença de importância, mãos que serviam o Senhor Jesus, né? A gente tem uma tendência às vezes de achar que o coração é mais importante. Não, ele não é mais importante, ele tem prioridade numa ordem de relacionamento, mas isso não quer dizer superioridade. Prioridade não é igual a superioridade, assim como culpa não é igual a responsabilidade, né? Como o irmão João falou, tem muita gente aí sendo livre de uma culpa e um livrar ilusório, e por outro lado tem sido manipulado por essa mesma culpa, e eles não entendem o que é responsabilidade, e não podem desfrutar da honra de serem responsáveis como parte da família de Deus, né? Então nós temos essa pequena ordem ali em Betânia, um coração que o amava, um ouvido que o ouvia, e mãos que o serviam, e Lázaro então representa esse amigo, né, que era amado pelo Senhor Jesus e o amava. Mas fundamentalmente ou espiritualmente, ou espiritualizando esse momento, por que o Senhor Jesus chorou quando a morte tocou a vida do seu, então, talvez, melhor amigo? Porque, irmãos, certamente aqui, e essa não é uma expressão minha, é uma expressão de alguns irmãos que estudam a palavra, o Senhor Jesus estava, entre aspas, né, indignado com o que a morte faz com seus amados. Então, quando ele vê Lázaro ali, eu não sei se possivelmente, certamente não teria sido a primeira pessoa que o Senhor Jesus tenha visto morta, mas por essa relação. Então nós temos esse princípio embutido aqui. Jesus ali então percebe, ou sente na pele, como nós gostamos de dizer, o que a morte faz com uma pessoa amada. E isso nós podemos, de um modo geral, todos nós aqui expressar isso, porque acho que a grande maioria de nós aqui, com maior ou menor intensidade, já experimentamos esse sentimento que o Senhor Jesus experimentou aqui, como homem, assim como você e eu, né? E ele também como homem, então, olhando para aquela situação. Só que há uma diferença entre Jesus e nós, porque quando nós sofremos pela morte de uma pessoa amada, querida, nós não podemos fazer nada, né? Nós não podemos fazer nada, né? A morte chegou para aquela pessoa e essa é a vontade de Deus, é o tempo de Deus para aquela pessoa. Mas isso não era verdade com o Senhor Jesus, porque ele poderia, né, como ele o fez depois, ressuscitar a Lázaro, mas ele poderia ter impedido que Lázaro morresse, porque ele também, né, certamente, como Deus, sabia que iria acontecer. Mas ele não poderia impedir a morte, porque ele nunca usou a sua essência divina em prol de si mesmo. Ele não fez isso nem na cruz, descendo de lá. Lembra o quanto ele foi instigado? Tu és Deus? Desce daí, salva-te a ti mesmo. E ele não iria fazer nesse acontecimento, que teoricamente é muito menor do que a cruz, no impacto de sofrimento na vida do Senhor Jesus, né? Mas ele então tem essa indignação, porque sim, ele poderia ter evitado, né? E aí nós começamos a nos perguntar então qual a relação
né, dessa indignação, porque ele não evitou, e o que isso tem a ver então com o eterno propósito. Como nós podemos ligar isso então com aquilo que temos contemplado? Então olhemos aí o verso 25 do mesmo capítulo 11. Antes de lermos, só para você entender, o Senhor Jesus estava num outro lugar distante, né, certo tempo de distância. Então, como disse, ele poderia ter vindo antes, enquanto Lázaro estava vivo, e curado Lázaro, já seria um grande milagre, né? Mas ele aguardou o tempo depois da morte de Lázaro, cerca de 4 dias, porque havia essa concepção, então, na cultura judaica, que dentro de 3 dias talvez o morto poderia ressuscitar. Então Jesus guardou isso tudo com um propósito, ou, como nós vamos ver, para manifestar o propósito de Deus, né? Então, olhamos o verso 25, que ele está chegando no contexto, no lugar geográfico da morte de Lázaro. A sua irmã Marta, né, aquela que é agitada pelo lado positivo, chega, pede a ele, e então ele vai dizer no verso 25: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta está nessa conversa ali com ele, você certamente conhece, se você não conhece, depois você lê em casa, ela está discutindo com ele, se o senhor tivesse aqui ele não teria morrido, o senhor poderia, não sei a entonação que ela colocou ali, né? Talvez uma indignação também, você não diz que é Deus, por que você está deixando o meu irmão morrer, o seu melhor amigo? E certamente qualquer um de nós faria a mesma coisa. Imagina se você fosse amigo do autor da vida segundo a sua fé, né? Você iria também agir talvez até pior do que Marta agiu aqui, né? Então, qual a revelação que nós temos por trás dessa pergunta? Qual pergunta? O finalzinho aí do verso 26, né? Crês nisto? Porque e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele faz a pergunta: crês isto? Então ele faz essa pergunta para Marta, né? Só que o que está por trás dessa pergunta é que ele está querendo transmitir de alguma maneira ali ainda em semente muito pequena, que a morte não poderia para sempre se intrometer no eterno propósito. Claro, é uma afirmação ainda precoce, como eu disse, é uma afirmação ainda precoce, mas você precisa guardar essa expressão na sua memória, né? Que a morte não poderia para sempre se intrometer no eterno propósito de Deus. Então é muito importante que você guarde isso, talvez até no próximo domingo pela manhã, para que a gente complete então esse raciocínio. Então nós temos uma pequena semente aqui, né? Que de alguma maneira, então, para nós agora, isso é claro, não era para Marta, que depois da cruz do nosso Senhor Jesus, pela fé nós poderíamos ver algo mais, que Marta não está vendo aqui agora. Por isso todos esses questionamentos e toda essa relação aí de algo mais pragmático e natural. Então algo que poderia tocar a essência do eterno propósito. Então nós poderemos ver isso hoje, justamente porque estamos depois do que o Senhor Jesus fez na cruz, mas ele demonstra algo aqui para nós, né? Veja o verso 40, ainda nessa conversa. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Então é uma tremenda pergunta. Você consegue ver hoje, a partir de tudo que nós já contemplamos sobre a glória, ou a centralidade da glória de Deus no eterno propósito, lembrando que a glória de Deus é o seu Filho, ou seja, toda a glória de Deus está revelada no seu Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Então quando nós falamos a glória de Deus, o que tem que vir à sua cabeça é a pessoa humana glorificada do Senhor Jesus. Ele é a glória, Tiago vai dizer isso, e nós temos contemplado isso no eterno propósito. Então toda vez que nós falamos o eterno propósito, nós estamos falando da eterna vontade de manifestar a glória de Deus, e isso acontecerá visivelmente na pessoa do seu Filho. Então você vê, se creres, verás a glória de Deus.
Então veja uma pergunta em semente. Então nós estamos falando aqui, num primeiro momento, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. É claro, irmãos, que esse verso toca algo literal aqui desse momento, né? No verso 42, se não me falha aí, né? O Senhor Jesus vai falar que ele fez isso aqui por conta da multidão que estava ali, né? Ou seja, ele estava manifestando ali, né, a glória de Deus no momento então que Lázaro é ressuscitado ali por aquelas palavras do Senhor Jesus, né? Então ele faz esse sinal ressuscitando a Lázaro para revelar a glória de Deus através do seu filho, no caso aqui através dele mesmo, mas que ainda não era reconhecido como tal. Mas então certamente, irmãos, essa mesma pergunta que toca algo literal aqui na vida de Marta e daquela multidão que estava ali, toca também a nossa vida. Se nós crermos, veremos a glória de Deus. Então essa é uma pergunta sondadora. Por quê? Porque nós podemos correr uma vida cristã toda e não vermos a glória de Deus. Não, isso não é possível. Sim, irmãos, isso é possível. O irmão João está trazendo para nós a carta aos Hebreus. Aproximadamente ali de 5, 8 a 11 anos, vai variar aí, mas eu acredito que talvez em torno de 8 anos, aqueles irmãos estavam caminhando como filhos de Deus. E o que o Espírito precisa começar a fazer com eles? Que o irmão João já nos trouxe. Dizer, vocês estão caminhando com o Senhor Jesus há 8 anos, 10 anos, 11 anos, e vocês não estão se lembrando, vocês não estão vendo da glória dele, porque ele abre a carta falando das 7 glórias de Jesus. Então, se isso é real para esses irmãos que estão aqui, registrados na palavra de Deus, num tempo muito pequeno após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, imagina mais de 2000 anos depois. Quantos não estão caminhando com o Senhor Jesus, ou estão caminhando, depois nós vamos ver a questão da casa, no ponto 2, né? Estão caminhando como cristãos, mas não conseguem ver a glória de Deus. Então o que nós precisamos guardar desse início aqui é essa pequena semente. A morte de Lázaro, na verdade aqui mais precisamente, na ressurreição de Lázaro, o Senhor Jesus está mostrando algo fundamental, um princípio embutido aqui, que aquele que crê verdadeiramente verá a glória de Deus. Nós poderíamos até ousadamente afirmar, e veremos isso, que nós fomos criados para vermos a glória de Deus, não só vermos, e aqui nós começamos então a ir aplicando isso, né? Porque pela mesma graça, por meio da fé, que nós somos introduzidos na glória de Deus, ou seja, nós somos salvos, nós não só fomos introduzidos na glória, mas de alguma maneira nós podemos sofrer com Ele, para juntamente com Ele sermos glorificados. Então, no que toca a essa pergunta, a resposta vai muito além do novo nascimento, porque nós poderíamos até dizer aqui, sim, né? O Senhor Jesus está dizendo assim: Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. Se você crer, você vai ver, a glória de Deus vai estar aqui, ele vai viver novamente, e você vai crer em mim, vai crer que eu sou filho de Deus, e vai andar em união. Mas esse princípio é destrinchado para nós no Novo Testamento depois, de uma maneira que nós não só temos o direito de entrar na glória de Deus, o novo nascimento, mas de participarmos e sermos também revestidos da mesma glória que a figura de Lázaro recebeu aqui. Nesse caso como figura ainda, né? Como um modelo, porque isso iria acontecer de fato só depois do derramamento do Espírito Santo. Então, se sofrermos com Ele, né? Se sofrermos com o mesmo propósito
pelo qual ele sofreu, o que vai acontecer com ele, conosco? Com ele nós seremos glorificados. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim: Marta, vem aqui. Só um exemplo, tá? Para vocês entenderem o que seria isso na prática. O Senhor Jesus fala assim: Marta, fala aí. Fala você aí. Lázaro, vem para fora. Aí Marta erguesse a voz e dissesse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro viesse. O que estava acontecendo ali? Marta estaria participando da glória, da manifestação da glória de Deus. Claro, o Senhor Jesus não iria fazer isso naquele momento, nem poderia, no sentido de não ser o tempo oportuno para. Mas só para que você entenda o que seria, o que na verdade é de fato, o que nós lemos em Efésios 3, manifestar agora a glória de Deus, pela igreja. Então a igreja foi colocada nesse lugar de ser então a que iria manifestar a glória de Deus, como uma figura aqui, né, da pessoa de Lázaro, né? Então, quando nós olhamos essa cena, dessa perspectiva então literal desse homem, e aí nós vamos começando a caminhar nesse aspecto, nós vemos que temos um outro quadro, ou uma outra semente aqui, porque Lázaro também representa de alguma forma a morte do Senhor Jesus. Por quê? Porque para que os homens pudessem ver a glória de Deus, Jesus homem perde o seu melhor amigo, como eu coloquei. Então estou trabalhando uma outra perspectiva aqui, junto com os irmãos. E então, Jesus perde o seu melhor amigo, para que os homens vejam. Agora, para que a igreja possa participar da glória de Deus, o que tem que acontecer, irmãos? Deus, o Pai, e Deus, o Filho, precisam experimentar a morte. Queria fazer essa comparação, guardando as devidas proporções, para que aquela multidão pudesse ver a glória de Deus. Jesus experimentou a dor da morte do seu melhor amigo. Agora, amplie isso não sei quantas vezes, irmãos, para que você e eu pudéssemos experimentar e cooperar com a glória de Deus. O que aconteceu? Deus o Pai e Deus o Filho, Ele, Deus, precisou experimentar a morte também. Então, nesse aspecto, é mais uma figura dessa relação. Nós sabemos que isso aconteceu, né? O Senhor Jesus experimentou a morte, e ele vai dizer algo nesse contexto muito interessante também, né? Abra aí no capítulo 12, é o mesmo contexto aqui, né? Eles ainda estão nesse contexto aqui de Betânia. Depois o Senhor Jesus vai ter aquela entrada ali em Jerusalém, mas o contexto ainda é um contexto de manifestação desse que foi visto ali em Betânia, né? Esse que foi manifesto ali pela glória, a ressurreição de Lázaro manifestando a glória. Depois nós temos, né, aquele momento de enxugar os seus pés, né, a glória sendo depositada nos seus pés. E olha o que é dito então aqui no verso 23 do capítulo 11. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morre, fica ele só, mas se morre, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Só uma paradinha aqui, irmãos. A hora não é o propósito. Você viu?
para o propósito que tem a hora. Vamos ler de novo? Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Você viu aí o propósito pelo qual ele veio? A hora é para que esse propósito seja revelado. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então você viu o propósito aí? Você viu a hora da morte do Senhor Jesus, tendo como figura a morte de Lázaro, explicando que quando então a morte for vencida, porque se o grão de trigo caindo em terra, fica ele só, e ele está explicando o propósito da morte. Então, na morte do Senhor Jesus, de alguma maneira, o Pai seria glorificado. Então ele vem com esse propósito de glorificar a Deus. E isso é muito lindo, irmãos, porque isso é o eterno propósito. É o Filho se entregando para a glória do Pai, e o Pai ali planejando toda essa realização ali na cruz, para que o Filho assuma o seu lugar de glória no eterno propósito. Então eles experimentaram esse momento juntos. Já falamos isso tantas vezes, não precisa nem repetir. Para que a vontade do Pai pudesse se cumprir, o Filho teria que perder a face do Pai. Não daria para eles se permanecerem juntos por conta do pecado. Então, depois da morte do Senhor Jesus, e isso ficou claro na vida de Lázaro, porque o Senhor Jesus mostrou ali na vida de Lázaro o quê? Eu sou o Senhor da morte. Ali ainda um milagre. Mas quando ele morre, não Lázaro. Não foi Lázaro que ressuscitou agora. Agora quem ressuscitou foi o próprio Deus. E nós podemos dizer isso porque Pedro vai dizer que nós matamos o autor da vida. Então, quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, o que ele está dizendo para mim e para você? Que a morte nunca mais irá se intrometer no cumprimento do eterno propósito. E Paulo deixa isso registrado para nós. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então Paulo, obviamente, compreendeu isso pelo mesmo Espírito, e ele então relatou isso. Agora, da onde ele tirou isso, irmãos? Da cabeça dele? Não. Do que o Espírito deixou registrado pelo profeta Isaías. E aonde está registrado isso pelo profeta Isaías? Vamos lá ver juntos? Abra aí a sua Bíblia. Isaías capítulo 25. É uma pena que nós não podemos ler essa sessão aqui coloquemos assim, até mesmo de uma poesia. Vamos ler apenas os versos 6 a 8 de Isaías 25. Irmãos, olhe para mim aqui. Lembra que Paulo vai usar muitos pleonasmos em Efésios, aquela força do poder de Deus para ressuscitar o Senhor Jesus. Aqui nós temos a mesma relação, usando figuras naturais. Antes de nós lermos, só dizer para você, você vai ver a expressão aí na leitura, gorduras. Gordura na Bíblia fala justamente do que a gordura faz no nosso corpo. A gordura tem um papel muito importante, é uma das fontes de energia indispensáveis para o nosso corpo. Na verdade, o nosso cérebro só se alimenta de gordura. Então é necessário que nós tenhamos uma quantidade suficiente de gordura. Então gordura
fala de algo que dá realmente estabilidade, sustento, né? Fala dessa satisfação. Ele vai usar a expressão quitutanos, é a essência do osso, fala dessa força no nosso homem interior. Estou falando antes para depois, quando nós lemos, ficar claro. Ele vai falar de vinho. Vinho fala de gozo, mas fala de gozo no Senhor. Por isso que quando ele estipula a ceia, ele fala: não bebereis mais do fruto da videira. Ele não está preocupado se nós vamos beber ou não. Você deveria se preocupar com a bebida por conta dos efeitos do álcool que causa no seu corpo. Só pelo fato do que o álcool causa no seu corpo, já seria um motivo muito grande para você não querer ingerir álcool. Mas o Senhor Jesus não está preocupado com isso. Você bebe, se você não quiser, a Bíblia não proíbe. Mas se você estudar um pouquinho o efeito do álcool, eu tenho certeza que você vai parar de beber. E se você aplicar isso no princípio espiritual de fazer o irmão tropeçar, aí que você deveria parar de beber mesmo. Mas o Senhor Jesus não está preocupado com isso. Ele vai dizer assim: e não bebereis o fruto da videira até que eu volte. O que ele está querendo dizer? Não tenha nada nesta vida natural que seja mais gostoso do que o seu relacionamento de gozo comigo. Não desfrute de uma alegria momentânea que concorra com a alegria fundamental que te sustenta. É isso que ele está dizendo quando ele fala ali na instituição da ceia. Então a gente fica preocupado: vamos botar suco de uva, vamos botar vinho, e o que adianta se tem suco de uva e tem vinho, e você chega aqui e não consegue desfrutar do gozo da realidade espiritual da mesa? Você pode beber suco ou vinho, não valeu nada. Você não desfrutou da realidade espiritual. Então, gordura, tutano e vinho. Agora vamos ler nessa perspectiva. Verso 6. O Senhor dos exércitos dará neste monte, é a figura do Monte Sião, né? E é a instituição do milênio, provavelmente aqui, tá, irmãos? Provavelmente. O Senhor dos exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos. Que expressão linda, irmãos. Pratos gordurosos com tutanos e vinho, velhos, bem classificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Esse é o véu da religiosidade, irmãos. Aí está a expressão que Paulo usou: tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio ou a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Então, quando você olhar aquele verso ali em 1 Coríntios 15, não pense só na sua salvação. Não pense só em que você foi livre da morte eterna. Sim, isso grande coisa é. Mas você foi tirado deste lugar para estar neste banquete, irmãos. Agora, quando nós olhamos o quadro de um modo geral, como o irmão João já colocou nesta manhã, da cristandade hoje, fala para mim, irmãos, quantos estão morrendo de fome? Quantos estão morrendo decepcionados? Quantos estão morrendo frustrados? Quantos estão morrendo enganados? Quantos estão caminhando como cristãos apenas focados na salvação? Eu vou perder, eu não vou perder, eu vou perder, eu não vou perder, eu vou perder, eu não vou perder, sendo que é tão claro nas Escrituras: quem creu em mim passou da morte para a vida. Ponto final. Aquele que tem a mim tem a vida. Aqueles que Deus me deu, não perderei nenhum deles. Pelo contrário, no último dia eu os ressuscitarei. Eu e o Pai somos um no mesmo propósito. Aquilo que o Pai me deu é mais precioso que tudo, e da mão do Pai ninguém tomará. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus mesmo quem os justifica? Quem nos separará? E a lista de versículos de segurança
na obra e pessoa de Cristo, ou pessoa e obra de Cristo, é quase que incontáveis nas Escrituras. E quantos estão mendigando isso que já é seu, por direito, conquistado na cruz? Então, quando nós olhamos para a vida de Lázaro, nós temos um testemunho vivo do que aconteceu com você e comigo. Lázaro morreu de novo, claro, por quê? Porque o Senhor Jesus não tinha morrido ainda a morte dele. Mas você não vai morrer de novo. Você recebeu vida, e vida eterna. A única coisa que vai morrer por um tempo é o seu corpo, por um tempo, porque depois ele também será revestido de glória. Paulo vai trabalhar no mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios. Provavelmente esse mesmo corpo que você tem aqui. Porque se o Senhor Jesus tinha o mesmo corpo, com as marcas que daqui partiu, irmãos, é possível que você possa olhar para algumas cicatrizes, eu tenho algumas, você também tem, e essas cicatrizes estejam acompanhando você lá. O que você vai lembrar delas? Não sei. Então, acho que vou finalizar aqui nessa letra A, porque penso ser muito importante isso dentro do contexto. Depois fazemos a letra B e a letra C no domingo pela manhã, porque quarta-feira à noite é o irmão João. Queria muito que você guardasse isso. Deus, ao te resgatar, Ele quer te colocar num banquete de gordura, tutanos e vinho, com o propósito de manifestar a glória dEle. Irmãos, não é para que você seja feliz, não é para que você prospere, não é para que você tenha uma boa família, não é para que você tenha uma boa igreja estruturada. Essas coisas, você pode tê-las, você pode até buscá-las, mas, irmãos, não foi só para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para que, além disso, ou sem isso, como Paulo disse, em Cristo, o meu sossego é imperturbável, e o meu sustento é inacabável. Como que você vai experimentar isso, irmão? Como que eu vou experimentar isso? Relacionamento com a palavra, com o Senhor. Nós vamos ver, a letra B vai falar da morte da visitação. Não precisa anotar, eu vou citar de novo. Porque o segundo lugar que o Senhor Jesus chorou, na ordem cronológica, foi quando ele olhou para Jerusalém, no último tempo de Betânia. E ele vai dizer assim: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, e vocês não quiseram. Então ele chora, e nós vamos ver por que o povo parou de ter a visitação do Senhor. E você vai ver, irmãos, que é muito claro, sem nenhum julgamento, que muitos lugares há muito tempo não recebem a visita do Senhor. E nós não queremos perder isso. Nós queremos que o Senhor nos visite e nos prepare para uma outra visita. E como que isso acontece? Quando nós vamos respondendo a cada visita. Quando Abraão não respondeu, muito tempo se passou sem uma nova visita do Senhor. Então guardemos isso. Quando você vir à mesa hoje à noite, é uma mesa de gordura, de tutanos e vinho, de bênçãos, de alegria, de segurança, de prosperidade, mas muito mais, de participação, irmãos, de cooperação. Não tem nada que vá preencher mais o coração de um filho do que a satisfação do pai. Você é filho aí, de uma forma muito distante disso, você já experimentou isso. Quando você fez algo com o seu pai, você viu que aquilo gerou satisfação no coração do seu pai. E é para isso que nós somos chamados, para satisfazer, coloquemos assim, as necessidades de Deus. Porque Ele se determinou a necessitar da igreja para cooperar com Ele no cumprimento do eterno propósito. Por isso que Paulo vai dizer que ele tinha alegria nas provações,
que ele regozijava quando ele podia preencher no seu corpo as aflições de Cristo. Por quê? Porque ele compreendeu a honra de cooperar com aquilo que Deus está fazendo nessa terra. Então guardemos isso, né? O Senhor te chamou para isso, irmãos. Ele chorou 3 vezes para que nós pudéssemos ver esse choro e andarmos em união com Ele. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez te bendizemos, Senhor. Te agradecemos por teu amor, te agradecemos por tua verdade e te agradecemos por tua determinação e graça. Obrigado porque aquilo pelo qual o Senhor se determinou, o Senhor irá fazer, e por graça nós somos chamados a participar. Como ouvimos na abertura, Senhor, fortalece-nos para que guardemos a nossa fé. Guardemos. Não permita, Senhor, que por causa dos desafios criados por nós mesmos, possamos negociar aquilo que temos recebido do Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Pai, e suplicamos que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Bendito seja para todos sempre. Amém.